Continuando a nossa conversa, professor Alexandre Câmara, tem uma questão que está sendo objeto de debate em muitos tribunais, que diz respeito à amplitude da incidência do 942. Há tribunais que têm decidido, com base inclusive em doutrina, no sentido de que o 942 só seria aplicável no caso de reforma da decisão de primeiro grau, quando se tratar de apelação. E o motivo que justifica esse entendimento seria uma suposta anti-isonomia entre o tratamento legal dado à apelação e ao agravo de instrumento pelo 942. Porque no caso de agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito, a lei restringe o cabimento, a incidência do 942 à hipótese de reforma da decisão. Qual é o entendimento do senhor a respeito dessa matéria? Eu não concordo com essa interpretação que algumas pessoas e alguns tribunais têm dado. A meu juízo, existe sim uma distinção de tratamento. No caso específico do agravo do instrumento, só se aplica a técnica do 942 quando houver a reforma da decisão que tenha promovido o julgamento antecipado parcial de mérito. E no caso da apelação, qualquer divergência. Tenha havido reforma ou não, seja divergência no mérito ou na admissibilidade, qualquer divergência. Não vejo problemas em tratamentos diferenciados entre apelação e agravo. A partir do momento que nós construímos um sistema que tem dois recursos diferentes, a apelação e o agravo do instrumento, eu não vejo nenhum problema em que se dê a eles tratamentos diferentes quanto a algumas questões. Veja, por exemplo, o seguinte: se houver uma decisão interlocutória, julgamento antecipado parcial do mérito, pronunciando a prescrição de parte do que está sendo cobrado, cabe agravo de instrumento que não admite sustentação oral. Se essa mesma prescrição fosse pronunciada em sentença, caberia apelação que admite sustentação oral. Então, nós temos diferenças de tratamento, né, entre apelação e agravo. Isso é absolutamente possível, absolutamente legítimo. A gente pode pensar em outros exemplos, porque nós temos casos em que a mesma matéria pode ser objeto de decisão interlocutória agravável e de sentença. Exclusão de litisconsorte pode se dar por decisão interlocutória, pode se dar por sentença. Se ela se dá por decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento que não tem efeito suspensivo. Se ela se dá na sentença, cabe apelação que tem, nesse caso, efeito suspensivo. Né? E é rigorosamente a mesma matéria que está sendo decidida. Então, essas diferenças de tratamento entre apelação e agravo são, a meu ver, diferenças admissíveis no sistema. Para mim, isso só não seria admissível se nós tivéssemos construído um outro modelo que chegou a ser proposto. A professora Tereza Alvim, que foi tantas vezes citada aqui na nossa conversa pelo Ayub, propôs isso, que nós acabássemos com a diferença entre apelação e agravo e criássemos um recurso único, que seria cabível tanto contra sentenças como contra decisões interlocutórias, submetido rigorosamente ao mesmo regime. Ela até propunha, na sugestão que apresentou ao Congresso Nacional, que o nome desse recurso fosse recurso, simplesmente. Da sentença cabe recurso, da decisão interlocutória cabe recurso, e a gente recorre. Né? Mas essa proposta não foi acolhida. Nós mantivemos um modelo que nós herdamos de Portugal e que Portugal não adota mais, de distinção entre apelação e agravo. Professora Márcia. Também penso da mesma forma, e são recursos distintos e, portanto, eles têm que ter tratamentos distintos. Não vejo nenhum problema absolutamente nisso. E eu até gostaria de concordar no sentido de que na apelação também só houvesse, quer dizer, na apelação também só se aplicasse 942 em todas as hipóteses, quando a divergência fosse reformando a sentença.
que era o que havia antes com o embargo infringente. Mas, infelizmente, essa não foi a opção legislativa, de política legislativa adotada. É o que eu acho que seria melhor, mas não é o que está na lei. E o que eu acho que seria, entre o que eu acho que seria melhor e o que está na lei, obviamente que o que eu acho não tem a menor importância. Vamos aplicar o que diz a lei. Então, eu concordo plenamente com o que foi dito pelo professor Alexandre. E o professor Ayub, que pensa? Eu me antecipei. Primeiro, queria prestar uma homenagem a um magistrado brilhante que há algum tempo escreveu na revista da Emerge, já há bastante tempo, a Sentença Parcial de Mérito. Chama-se Luiz Roberto Ayub. Mas eu refletindo aqui sobre essa questão, eu vou me permitir ser ousado e digo, né, refletindo melhor, eu não consigo concordar com essa hipótese, porque na substância e não na forma, um agravo que julga o mérito, porque quando há vários capítulos, estando um deles maduro, evidentemente já pode ser julgado e aquela decisão tem natureza de sentença. Então, substancialmente, se no agravo, com natureza de sentença, só cabe o recurso se houver reforma, por que na apelação não haveria, se na substância tem a mesma natureza? Eu acho, tudo hoje fica na dúvida, né? E o propósito desse projeto é exatamente de submeter à reflexão, como disse no início, né? Eu acho que em determinados momentos houve um certo cochilo que é natural, não é? E o tempo resolve, a jurisprudência vai examinar. A doutora Márcia já se manifestou agora que tem um recurso especial proveniente da sua Câmara, né? E certo estará quem seguir a posição da jurisprudência, penso eu. Mas, por exemplo, não sei se os artigos estão exatamente em conformidade com o que digo, pode-se, num exemplo apenas por uma questão didática, pode-se reconhecer a improcedência liminar do pedido sem o contraditório participativo, quando há prescrição ou decadência, desde o início, mas se já houver no curso, se já estiver no curso do processo, tem que ser respeitado o contraditório participativo, que é o 332, parágrafo 1º ou parágrafo único. Ou seja, tem algumas, a meu juízo, algumas posições contraditórias do nosso código. Nessa específica do agravo, que, a meu ver, tem natureza de sentença, a meu ver não, ela tem natureza de sentença, porque julga o mérito, então está em conformidade com a definição do que é sentença hoje, substancialmente ela não é diferente do inciso 1º quando fala em apelação. Então por que se dá tratamento diferenciado a situações substancialmente idênticas, não formalmente idênticas? Um é um recurso, outro é outro recurso. Mas na essência, sem aqui entrar na discussão de perfume, tá? Mas na essência tem a mesma natureza. Então eu estaria, e eu nunca havia pensado nisso. Comecei a pensar nisso depois da fala dos dois colegas aqui. Eu estaria hoje, se chamado a julgamento, pedir licença para me retirar da sala, um problema qualquer, porque eu não tenho convicção, não tenho um posicionamento firmado. Estou caminhando no sentido, e isso me parece que o TRF é que tem uma posição nesse sentido, não é isso? TRF aqui da segunda região. Da segunda região. Mas não é formada ainda. Não, tem uma sessão do TRF, a questão está sendo levada ao plenário. No Código de Processo Civil, um bebê recém-nascido, né? Ainda há muito, ainda há muito a amadurecer. Mas eu estaria muito mais hoje tendente a entender que o mesmo tratamento deva ser dado aos dois instrumentos. Porque, repito, para finalizar, se formalmente são distintos, na substância são idênticos. Bom, eu entendo as suas dúvidas, professor Ayub, mas eu me posiciono com o professor Alexandre Câmara e a professora Márcia. E acrescentaria um argumento. Eu acho que foi uma opção legislativa e, como o professor bem colocou aqui, a Constituição permite esse tipo de opção legislativa. Não vejo nenhuma norma constitucional que limitasse o legislador a agir de outro modo. Então, se não há, a meu ver, nenhuma inconstitucionalidade, não há por que
você não adotar a regra exatamente como ela está prevista. Mesmo porque é uma fronteira que você atravessa perigosa, quando você foge da literalidade da interpretação da lei. Isso tem que ser feito com muito cuidado, porque há outras simetrias que podem gerar antinomias, como essa. Por exemplo, no caso ainda da apelação no 942, a remessa necessária. Na remessa necessária, há expressa disposição legal no sentido de que não cabe a incidência do 942. Então, nesse exemplo, muito bem lembrado do professor Câmara, da decisão sobre prescrição, digamos que haja uma execução fiscal, embargos que decidam no mérito a questão da prescrição. Se a Fazenda recorre e no julgamento da apelação tem maioria, incide o 942. Se ela não recorre e não há maioria? Não. Quer dizer. E incide a remessa necessária, e no julgamento da remessa necessária da mesmíssima questão há a maioria, não incide o 942. Aí um tratamento antidinâmico, se há, talvez seja maior ainda do que entre agravo de instrumento e o da apelação, porque no agravo de instrumento da apelação você tem no meu modo de ver, uma diferença ontológica entre as decisões. Uma é uma decisão que foi proferida com uma certeza maior, que só nessa hipótese que é dada ao magistrado julgar antecipadamente, uma questão de mérito, e a outra é depois de uma reflexão maior, que é a sentença de mérito. Tá? Não acho que sejam situações ontologicamente idênticas a justificar o mesmo tratamento. Tá? Mas no caso da remessa necessária da apelação, as situações ontológicas são as mesmas. E ainda assim, e se você entender que deve-se fazer essa simetria, ultrapassar essa fronteira de uma forma absoluta, como fica essa questão da remessa necessária e da apelação tendo tratamentos diferenciados? Vai se eliminar a regra do 942 em homenagem à isonomia? E em reforço, Zé Roberto, a gente tem que lembrar que só se aplica a técnica do 942 no agravo quando se trate do julgamento antecipado parcial da mérito. Sim. A apelação pode ser cabível contra uma sentença terminativa, sentença que não resolveu o mérito, e pode haver divergência e pelo menos de acordo com o que me parece que sejam os limites semânticos do 942 caput, a gente vai ter que aplicar, né, ainda que não se trate de uma questão de mérito. Então, por que a simetria não é ao contrário? Por que a gente então não, em vez de restringir o caput, não tem que ampliar o parágrafo? Sim. Né? Se é para fugir da literalidade do texto. Que a gente cria um pouco. Eu não fico muito preocupado com a literalidade, mas não me distancio também dela, porque eu não estou aqui a defender direito alternativo, muito pelo contrário. Eu sou um adepto da segurança jurídica, mas eu estou fazendo uma interpretação um pouco mais elástica, porque vamos criar um cenário para que, nada melhor do que um exemplo, para ficar mais fácil o entendimento. Né? Imagine que haja um processo que veicule duas pretensões, uma de despejo por falta de pagamento, acumulado com cobrança. A cobrança o despejo, por exemplo, já está maduro para julgamento. É uma sentença, poderia até ser veiculada numa ação distinta, uma ação isolada, autônoma, e aí caberia. Mas porque foi acumulado num único processo, aquela decisão de mérito antecipada, ela não poderia, por força dessa interpretação que vocês estão dando. Eu consigo enxergar uma inconstitucionalidade se formos analisar sob o prisma da formalidade ou da substancialidade. Para mim, sob o ponto de vista substancial, é a mesmíssima coisa. Tanto é, quero repetir, no exemplo, poderiam ser pretensões deduzidas em demandas autônomas. E aí se aplicaria perfeitamente o inciso primeiro. Eu acho que nesse caso, Ayub, eu não vejo, nessa hipótese que você citou, em que a acumulação é uma opção da parte, eu não vejo problema algum, porque quando ela faz a opção, ela está ciente deste risco e das consequências que isso pode levar. Ou seja, de ser julgado uma parte do seu pedido no mérito e ser só agravável, ou ser tudo julgado no final e ser motivo de apelação, e a distinção que ela vai ter de tratamento, se for a questão de agravo ou de apelação. Eu acho, eu costumo dizer o seguinte: o que é combinado não custa caro.
A questão é quando a parte entra, faz a opção de cumular, fazer 2 pedidos, cumulação objetiva, ela tem que saber quais são as consequências que dali podem decorrer, inclusive as consequências processuais sobre os efeitos dos recursos. O que não pode é a parte não saber e lá na frente ser surpreendida. Olha, se eu soubesse disso eu não teria feito a acumulação. Isso é que não pode. Não vamos esquecer, repito, a legislação é nova e pode ter havido realmente uma má redação. Como há em diversas legislações, em todas as legislações. E isso vai sendo aperfeiçoado com o tempo, pela jurisprudência, pela doutrina e tudo mais. Eu não consigo enxergar, sob o ponto de vista, repito, substancial, uma diferença entre um agravo que julga um capítulo já maduro de uma pretensão isolada que teria tratamentos diferenciados. Aí, para mim, seria inconstitucional, porque estar-se-ia dando tratamento diferente a situações idênticas. Acho que o problema, o ponto que nos leva a divergir é de premissa. Né? Eu entendo que o que distingue sentença de decisão interlocutória não é conteúdo, mas a função que o ato tem sobre o desenvolvimento do procedimento. Se encerra o procedimento é sentença, se não encerra não é. O conteúdo, a meu juízo, não é relevante nesta determinação. Na sua opinião, só para eu entender, nesse cenário que eu dei, o despejo já foi julgado, a cobrança continua. Ali não é para sentença? Decisão interlocutória. Para mim é sentença. Eu nunca concordei com o conceito de sentença parcial. Você sabe disso. Já conversamos muito sobre Mas hoje está na lei, né? Não, pelo contrário, para mim não está. Não, julgamento antecipado parcial de mérito. Não, eu nunca concordo com julgamento antecipado parcial de mérito. Não, é só uma questão de terminologia. Sim, não, para mim não é terminologia, essa aqui é a questão. Para mim existe uma definição legal do que seja sentença e do que não seja sentença. O conceito de sentença, a meu juízo, não é um conceito universal. Como seria, por exemplo, o conceito de compra e venda. O conceito de sentença é um conceito legal. No direito italiano, sentença é o ato do juiz que se pronuncia sobre o mérito. Ponto. Pouco importa qual é o efeito dele sobre o desenvolvimento do procedimento. Então, no direito italiano, um julgamento antecipado parcial de mérito seria sentença. Mas a extinção do processo sem resolução de mérito não é sentença, porque não se pronuncia sobre o mérito. No direito brasileiro, é diferente. A definição de sentença é uma definição legal. E nós definimos sentença, está lá no parágrafo 1º do artigo 203, como o ato que põe fim ao procedimento. O código diz que, ressalvadas as disposições dos procedimentos especiais, que não vem ao caso, sentença é o ato do juiz que põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum. E se é assim, o procedimento comum é, em regra, os procedimentos especiais, aos quais ele se aplica subsidiariamente, ou que extingue a execução. Então, na definição de sentença, o que se leva em conta não é conteúdo, mas a função do ato no procedimento. Se encerra o procedimento, é sentença. E o parágrafo 2º do 203 diz: decisão interlocutória é qualquer pronunciamento decisório que não se enquadre na definição do parágrafo anterior. Então, o julgamento antecipado parcial de mérito, exatamente porque não encerra o procedimento, não é sentença, é decisão interlocutória. E por isso cabe agravo e não apelação. Eu não consigo raciocinar ao contrário. Né? É uma sentença, mas cabe agravo para não atrapalhar o procedimento. Não. É decisão interlocutória e por isso cabe agravo. Agora, nós falamos aqui algumas vezes, você falou, na questão da decisão surpresa. Né? A meu sentir, o juiz não pode proferir o julgamento antecipado parcial do mérito de modo a surpreender as partes. Sim. Então ele antes tem que dar um prazo para as partes manifestarem sobre a possibilidade de se vir a julgar desde logo aquela parcela do mérito. Né? E as partes então podem até argumentar, tentar mostrar para o juiz que ainda não é o momento, pensando nesses efeitos todos. E com seus argumentos vão tentar convencer o juiz a não proferir esse julgamento antecipado parcial. Eu não divido nesse ponto. Eu digo o seguinte: o processo teve o seu regular andamento, o seu procedimento. Só que chegou um momento em que houve já o amadurecimento de um dos capítulos. Eu trabalho muito com a teoria dos capítulos.
E nesse capítulo, a matéria, o mérito, a questão, a controvérsia foi dirimida. Sim, Foi encerrada. mas para mim, dirimida, encerrada por nós nos decisão divertimos interlocutória. nisso. Por isso que Exatamente. Qual é a natureza da decisão? Para mim, é uma questão meramente terminológica, não foge para mim. Para mim não é meramente terminológica porque tem outras implicações, como por exemplo na determinação do recurso cabível. Se a gente tivesse adotado um sistema de unicidade recursal, o mesmo recurso ser cabível contra sentenças ou decisões interlocutórias, talvez a gente pudesse chegar à conclusão de que a questão é meramente terminológica. Como há impactos nessa determinação do que é sentença e do que não é, então não me parece que a questão seja meramente terminológica. Eu acho que para esse ponto nós também vamos ter que aguardar a manifestação dos tribunais. Eu só queria fazer uma observação por causa de algo que você disse, e agora é minha vez de falar, como se fosse um obiter dictum. Você falava sobre aquela distinção com relação à prescrição, do momento em que ela é reconhecida de ofício, e de não haver a necessidade de um contraditório prévio substancial. Eu faço uma interpretação um pouco diferente disso, porque eu não consigo ver aí uma exceção à exigência do contraditório prévio substancial. O que me parece é que, se o réu já foi citado e o juiz suscita de ofício a prescrição, na forma lá do 487, parágrafo 3º, é preciso ouvir ambas as partes. No caso do julgamento de improcedência liminar, porque o réu ainda não foi citado, não há exigência de que sejam ouvidas ambas as partes, mas há exigência de que seja ouvida uma, o autor, sob pena de se proferir uma decisão surpresa para o autor. Não, mas eu só não entendo o porquê desse tratamento diferenciado, porque por uma inobservância, um cochilo, alguma coisa assim, o juiz não percebeu, ninguém chamou atenção, mandou citar. Logo depois ele reconhece que existe, por exemplo, uma decadência. Ele teria que ouvir a parte contrária. Ouvir ambas as partes. Eu não consigo conseguir. Eu acho até que teria que ouvir, mas se não ouvir e for julgar a favor da parte contrária, é aquela questão de não ter nulidade. Não haver nulidade sem haver prejuízo. Eu acho que teria que ouvir. Agora, se não houve prejuízo para o réu e não ouviu... O problema não está em deixar de ouvir aquele que vai ser favorecido, mas em deixar de ouvir aquele que vai ser prejudicado. Mas a gente tem uma questão anterior aí que é ideológica, né, de como é que a gente pensa o processo. De um processo que é comparticipativo. E no caso da decadência... Há o erro não ouvir a parte contrária, só não há consequência. No caso da decadência talvez seja um pouco menos grave, mas no caso da prescrição é mais grave. Porque às vezes pode parecer que a gente, ao reconhecer a prescrição, está favorecendo o réu, mas o réu pode querer renunciar à prescrição. Ele não pode renunciar à decadência, pode renunciar à prescrição. Eu até tenho sustentado, já escrevi sobre isso, que se o juiz dá prazo às partes para se manifestarem e o réu silencia, é renúncia tácita à prescrição. Para mim, ele tem que dizer que quer que reconheça. Senão, ele tacitamente renunciou. Porque o Código Civil reconhece a possibilidade de renúncia tácita à prescrição. Então, eu tenho sustentado assim. Mas, enfim, por isso eu acho que no caso da prescrição é mais grave. Porque pode haver prejuízo ainda que se reconheça a prescrição, no caso de o réu não ter sido ouvido. No caso da decadência é mais difícil de se visualizar uma situação, porque a decadência não pode ser interrompida, não pode ser suspensa, não pode ser denunciada, etc. Eu vou passar a palavra para o professor José Roberto Sampaio, mas vou dizer o seguinte, foi o primeiro encontro absolutamente informal. Quero registrar aqui que o chocolate só foi colocado depois do início da gravação, que me impediu de saborear, mas esse encontro informal, a meu juízo, foi muito bom, porque de alguma forma, Alexandre, nós estamos contribuindo para a formação de opiniões, inclusive nossas. Claro. Sim. Não só de quem nos ouve, mas de nossas também, porque tudo é muito novo, tudo ainda é muito recente, ainda não dá para se formar opiniões certas. E eu costumo dizer o seguinte, certo está quem acompanhar a posição dos tribunais superiores, mesmo que entendamos que esteja errada. Mas nós temos que achar a unidade do direito, para dar conforto, para dar segurança jurídica, para respeitar a estabilidade das relações jurídicas e convidar o investidor a participar de processos, projetos dentro do nosso país, porque o nosso país é um país seguro no campo do Poder Judiciário. E eu acho, por isso sou um defensor desse Código de Processo Civil, porque além de rearrumado, ele trouxe inovações que as pessoas não conseguiram ainda perceber. E ouso dizer, nós e todos os doutrinadores de processo civil temos várias dúvidas, e quantos ótimos doutrinadores estão divergindo sobre várias questões. Então eu parabenizo a iniciativa do professor José Roberto Sampaio, essa sua iniciativa de criar esse projeto,
e até do mau gosto de me convidar, mas mau gosto dizia meu saudoso pai, que também é gosto. Fico muito feliz de ver a professora Márcia, de ver o professor Alexandre Câmara dando início a esse projeto, que o qualifica muito mais. Muito obrigado. Bom, professor, eu primeiro, obrigado pelas referências, é uma honra para mim estar aqui ao meu redor, professores tão ilustres, e acho que esse debate hoje realmente ajudou não só a cada um, como espero ajuda a todos aqueles que venham ou já assistiram esse debate. Quer dizer, vamos continuar com o nosso projeto. Infelizmente, o tempo não vai permitir falarmos mais sobre todos os outros temas envolvendo o 942. Então, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de dar uma última palavra a cada um. Tá? Então, passando primeiro para o nosso ilustre convidado, o professor Câmara. Eu queria agradecer pelo convite para participar desse projeto no seu nascedouro. Acho que a ideia foi muito feliz. E queria encerrar dizendo que, assim como a Ayub, eu acho que a gente tem uma dificuldade que resulta no fato do código ser muito novo. Né? Cada vez que eu leio o código, eu descubro alguma coisa nova. E eu me lembrava aqui de quando o Código Civil foi alterado, né, depois de 70 e tantos anos de vigência do Código de 16, e eu fui participar de um evento na PUC com o de todos conhecido, professor Sérgio Bermudes, e ele brincava dizendo assim, mas logo agora que eu estava começando a entender o outro, né? Quer dizer, então é um pouco isso, agora que a gente estava começando a entender o de 73, a humildade é virtude o de 2015, né? E eu acho que é isso, a gente não pode achar que a gente já sabe tudo sobre o código, falta muito para a gente saber alguma coisa sobre ele. Eu costumo dizer que esse código não é para a minha geração, vocês são muito jovens, vocês ainda vão ter muito tempo para amadurecer. Para mim, infelizmente, que não sou tão jovem, não é para a minha geração, mas eu sou um curioso, eu gosto de estudar processo civil, mas eu vejo nesse novo diploma, como disse há pouco, um indutor de investimentos, porque ele tem como na sua espinha dorsal, ele tem a segurança jurídica como um marco maior, uma visão maior. Ele tem vários instrumentos, a teoria dos precedentes, nós vamos ter a oportunidade de falar aqui, a sistemática dos repetitivos, os recursos representativos de controvérsias, tentando uniformizar entendimentos, fazendo com que os juízes, eles não ficam, evidentemente, à margem daquilo que eles pensam, mas por isso tem distinguish. Mas eles têm que tentar, nós todos temos que tentar seguir as orientações dos tribunais superiores para manter essa unidade de direito, porque isso confere estabilidade, segurança e paz social, que é o que nós precisamos. E eu queria, se eu estou com a palavra, porque eu tomei a palavra, peço desculpas, com certeza. Queria encerrar minha fala aqui prestando uma homenagem a todos os presentes na pessoa da minha querida Ana Tereza Bazan. Tá bom? Muito obrigado. Professora Márcia. Eu agradeço muito o convite para vir participar desse projeto, que é um projeto que eu aderi de primeira hora, porque realmente é um projeto muito bacana. Fico muito feliz que o nosso primeiro convidado seja o professor Alexandre Câmara, que expõe com uma clareza absoluta e domina o conhecimento de processo civil com poucas pessoas que eu conheço, poucos profissionais. E com voz de locutor. Exatamente, com a dicção e uma voz maravilhosa. E tenho a dizer o seguinte, ele disse que ainda tem muitas dúvidas sobre o novo código. Eu tenho todas. Eu tenho apenas algumas opiniões que podem ser modificadas a qualquer momento. Não estranhem, porque realmente é uma novidade. Foi um código que veio estabelecido em cima de dois princípios que são fundamentais e que eram necessários que o processo viesse a ser estabelecido em cima deles, que são os princípios da segurança jurídica e da celeridade, né? E dando um protagonismo maior às partes dentro do processo, com a questão do artigo 10. Né? O juiz tem que ouvir as partes antes de tomar qualquer decisão. Isso, embora às vezes cause alguma estranheza ao juiz, acostumado a decidir e pronto, mas ele tem que ouvir. E ouvir é sempre muito bom. E a coparticipação, né, através dos negócios jurídicos, todos são copartícipes. A contribuição das partes é muito grande dentro do processo. De uma importância enorme. Então temos sim que observar
esses dois princípios e essa decisão de dar protagonismo às partes. Acho que eu, com certeza, ainda vou mudar muito a minha opinião e vou construir algumas opiniões sobre inúmeras questões que eu ainda sequer tenho qualquer opinião dentro desse código. É muito grande, é muito inovador, é muito diferente daquilo que nós tínhamos antes. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, quero agradecer a todos os participantes, os ouvintes mais uma vez, e dizer que esse é só o início de um projeto. Teremos novas conversas sobre os novos temas, escolheremos sempre os temas mais vibrantes, aqueles que suscitam um maior debate, sobre, notadamente, as disposições que trouxeram novidades ao ordenamento jurídico processual. Para aqueles que se interessem a conhecer mais sobre os participantes e queiram ler mais sobre o assunto, podem acessar a nossa página na internet, www.conversasobreprocesso.com, onde estará reproduzida esta conversa na sua íntegra, em 4 blocos, e também artigos publicados por os participantes a respeito das matérias discutidas. Muito obrigado.